Hello guys! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Mendes, estou de volta com mais uma aula para você. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os tag questions. E provavelmente se você está assistindo essa aula é porque você se interessa pelo assunto ou você não sabe nada sobre tag questions, não é? Opa, acabei de usar um tag question. Mas e aí, você saberia dizer isso em English? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a usar os tag questions de uma forma super simples e rápida. E eu vou ensinar para vocês o que é o tag question e como usa. Então, basicamente, o tag question, ele nada mais é do que aquela perguntinha sonsa, uma perguntinha retórica que você já, inclusive, sabe a resposta. E ela serve para você usar numa conversa quando você quer interagir com alguém, você não quer ficar ali por horas falando sozinho. Então, a gente usa ali no final aquela perguntinha não é, no intuito de interagir melhor quando você estiver se comunicando em inglês com alguém. Mas é claro que eu vou te dar um exemplo real para você entender como você vai usar o tag questions no dia a dia numa conversa. Então, vamos imaginar essa situação. Você está numa festa, de repente ali conversando com a sua amiga, e aí o marido da sua amiga passa na frente para pegar uma bebida. Você já sabe que aquele ali é o marido da sua amiga, ela também sabe que ele é o marido dela, mas no intuito de manter uma conversa, de interagir, você vai olhar para ela e vai dizer assim: aquele ali é o seu marido, não é? Dessa forma, você está usando o tag question e agora eu vou te ensinar como trazer isso para o inglês. E agora eu vou mostrar para vocês as estruturas para você aplicar isso no inglês. Então, basicamente, você vai ter uma frase afirmativa e logo na sequência uma estrutura de pergunta negativa. Pode ser também que você encontre a frase já negativa e na sequência você vai ter uma pergunta. Eu sei que parece complicado, mas calma que eu vou te dar alguns exemplos reais e vai ficar muito mais simples de você entender e, é claro, já começar a usar o tag question. Um outro detalhe também importante que você precisa se atentar é o seguinte: toda vez que você for usar essa estrutura de tag question, você precisa se atentar aos tempos verbais, porque eles vão acompanhar o tempo verbal. E pode ser que agora você esteja pensando assim: ai, teacher, eu não acredito, vou ter que revisar os tempos verbais, porque eu tô totalmente perdido nesse assunto. Então eu vou dar aqui uma diquinha da Teacher Mendes. Para você que está começando, eu sugiro que você pense naqueles tempos verbais que você tem mais hábito de usar, né? Então, de repente, teacher, poxa, eu tô usando bastante o presente. Foca no presente. Teacher, já tô me arriscando, tô usando o presente passado. Foca no presente passado. Teacher, já tô usando o futuro também. Então, isso vai de aluno para aluno, aí vale a pena você identificar aquilo que você está usando mais e focar nisso primeiro, e aos pouquinhos você vai evoluir. E no nosso primeiro exemplo, nós vamos encontrar o famoso verbo to be, que todo mundo tira sarro e fala: teacher, toda vez que eu começo curso de inglês, eu começo com o verbo to be. Mas olha aí como ele é importante, então você precisa realmente entender como conjugar o verbo to be, até mesmo porque se você quiser usar os tag questions, você vai precisar saber também o verbo to be, ok? Então, se eu quiser dizer assim, imagina que eu estou lá numa festa, conversando com uma galera e de repente passa uma menina super bonita. Eu acho ela bonita e a galera que tá comigo também acha. Então, no intuito de interagir, eu olho pra eles e falo assim: ela é bonita, não é? In English, you're going to say, she's pretty, isn't she? E como eu falei anteriormente, a frase também pode aparecer na negativa. Então, se eu quiser ser assim: ela não é tão bonita, né? In English, you're going to say, she isn't pretty, is she? Então, só para concluir aqui sobre o verbo to be, gente, vocês têm que ter essa estrutura na cabeça de vocês. She is, tanana, isn't she? He is, tanana, isn't he? You are, tanana, aren't you? Simples desse jeito. Teacher, e o verbo to be no passado, o que eu faço? Gente, é do mesmo jeito. Você vai conjugar o verbo to be no passado e fazer essa mesma estrutura trocando quando você for montar o tag question. Por exemplo, se eu quisesse ser assim: ela era bonita. She was pretty, wasn't she? Um outro exemplo também: you were a teacher, weren't you? Mas, como você já sabe, toda regra tem sua exceção. Então, quando eu estiver me referindo ao pronome I, se eu quisesse ser assim: eu sou uma professora, não é? In English, you're going to say, I'm a teacher, aren't I? Aren't I? Gente, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou revelar pra você mais duas exceções sobre o tag question. E no nosso próximo exemplo, nós vamos falar sobre o presente. Você já sabe que para fazer pergunta do presente, nós usamos do e does. E só para recapitular, he, she, it, nós usamos does e o restante, tudo do. Então, se eu quisesse contar aqui para vocês, gente, o teacher Daniel, ele ama café. E essa informação é verdade, viu? In English, you're going to say, Daniel loves coffee, doesn't he?
Doesn't he? Agora, se eu quisesse aproveitar esse mesmo exemplo e falar pra você, você ama café. In English, you're going to say, you love coffee, don't you? Viu que fácil? E no nosso próximo exemplo, nós vamos falar sobre o passado simples. E você já sabe que nós usamos o auxiliar did toda vez que nós queremos fazer a pergunta. E usamos para todas as pessoas. Então, se eu quiser ser assim, você teve uma reunião ontem, não teve? In English, you're going to say, you had a meeting yesterday, didn't you? E agora, no nosso próximo exemplo, nós vamos falar sobre o futuro. E essa mesma regra vai servir para todos os verbos modais. Teacher, mas quais são os verbos modais que eu esqueci? Could, can, should, will e todos esses que vão aparecer aqui na tela para você. E agora eu vou dar um exemplo para vocês sobre o futuro. Se eu quiser ser assim, ela vai trabalhar amanhã, não vai? In English, you're going to say, she will work tomorrow, won't she? Perceberam que eu usei won't no final? Pois é, a negativa do will é o won't, então muita atenção nisso também. E eu vou dar mais um exemplo com um outro modal para você não ficar com nenhuma dúvida. Então, se eu quiser ser assim, o Daniel não consegue falar japonês. Consegue? In English, you're going to say, Daniel can't speak Japanese. Can he? E eu vou dar mais um exemplo para vocês de coisas que aconteceram e não importa quando isso aconteceu. O famoso present perfect. Então, vamos a um exemplo. Eu entrei no quarto e vi meu filho assistindo televisão. Eu olho para ele e digo assim, você fez sua lição de casa, não fez? So in English, you're going to say, you have done your homework, haven't you? E agora eu vou revelar para você duas exceções de tag question. E a primeira é a seguinte, quando você usa o imperativo. Se eu quiser ser assim, abra a porta. In English, you're going to say, open the door, will you? Um outro exemplo também, desliga a televisão. In English, you're going to say, turn off the TV, will you? E a nossa próxima e última exceção é um dos erros mais cometidos por alunos brasileiros ao falar inglês, que inclusive eu cito no meu e-book. Se você ainda não recebeu esse presentão, onde eu revelo os 20 erros mais cometidos por alunos brasileiros ao falar inglês, o link tá aqui na descrição, garanta agora mesmo o seu. E a frase é a seguinte, gente, toda vez que a gente quer expressar essa ideia de vamos à festa, vamos ao mercado, a gente já pensa imediatamente no let's, não é verdade? Mas o let's nós podemos usar somente em afirmativas, ok? Então, se eu quiser ser assim, vamos à festa, não vamos? In English, you're going to say, let's go to a party, shall we? Então, perceberam que o tag question que nós usamos para essa situação é o shall we? Então, lembra aqui dessa dica da Teacher Mandy. Toda vez que você quiser usar o let's, você vai usar ele na forma afirmativa, não em formato de pergunta. Quer perguntar? Vai usar o shall we. E agora chegou o momento do nosso desafio. The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table. E eu vou deixar agora para você uma frase na afirmativa e eu quero que você coloque a tag question correspondente para essa frase. Eu vou ficar muito contente de responder um por um e é claro que eu vou voltar na próxima aula com muito mais conteúdo para você. Se eu te ajudei com esse vídeo que você está esperando, já me dá o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreve e é claro que eu te espero na próxima aula com muito mais conteúdo para você. Bye, bye!